E agora nós vamos meditar na palavra de Deus, uma palavra também de um dos pequenos profetas do Velho Testamento, e pequenos não porque são de menor importância, mas porque há uma grande divisão dos profetas que compõem o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, que é os profetas maiores, porque são livros maiores, eles escreveram mais, e os profetas menores, que são em maior quantidade, mas que cada livro é menor, é pequeno, dá pra gente ler assim bastante. Quero aconselhar você a ler os profetas menores e você vai ter uma surpresa. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai pensar que eles estão vivendo no nosso tempo. E essa é uma das palavras que eu quero compartilhar com você hoje, que está no livro de Amós, no capítulo 5, e a partir do verso 10 até o 12, que diz assim: aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Nesse texto, o profeta estava denunciando o que acontecia em Israel. E os profetas, em geral, não só Amós, mas em geral, eles eram pessoas respeitadas, pessoas que tinham acesso a falar com os governantes, com os reis, a voz deles chegava lá e eles traziam a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos a falsa ideia de que os profetas estão prevendo o futuro, como se eles fossem adivinhos daquilo que Deus estava por fazer. Não, Deus revelava para eles realmente o que ele iria fazer, mas por causa daquilo que estava acontecendo naqueles dias. Então eles são pessoas que ninguém gostava deles, eram pessoas muito solitárias, muito sofredoras. As pessoas não iam lá muito querer saber, não, às vezes sim, né? Contam algumas histórias de reis que foram aos profetas, perguntaram: posso ir em tal guerra? Será que eu vou ganhar? É para eu entrar na guerra ou não? Porque foram buscar uma direção de Deus. Mas geralmente junto com aquilo que estava para acontecer, os profetas denunciavam o que já estava acontecendo, a realidade, a verdade do que as pessoas viviam. E esse é um desses textos onde há uma cegueira espiritual tão grande em Israel, que Israel não entendia por que tinha que sofrer, não entendia por que perdia as batalhas, não entendia, mas também não enxergava o seu pecado e o seu erro. E eu e você somos assim também. Nós quantas vezes também não entendemos por que temos que passar por algumas situações, por que somos provados, por que somos testados por Deus, por que algumas coisas difíceis aparecem na nossa frente, que nós precisamos lutar e lutar e lutar, e às vezes a gente nem acha mais força para lutar, mas está ali e não entendemos ou não queremos enxergar. Há também uma cegueira espiritual em nós. Então eu queria analisar com você esse texto dentro desse contexto. Vamos lá? Então, esse primeiro versículo, ele se completa com o último, né? O último reafirma isso que a gente faz. Assim, olha, na porta você tem ali o pobre, o pecador, e vocês pisam nele. Aí diz aqui, olha, vocês rejeitam os necessitados que estão na sua porta. Aqui há algo bastante importante para você entender, que ele fala o necessitado que está na sua porta. Ele não está falando do necessitado
que está lá numa favela do Rio, numa favela de São Paulo ou numa favela da África. Se essa não é a sua porta, se não é ali que você está, eu queria que você tivesse olhos para enxergar o pobre e o necessitado, que não necessariamente é pobre, que está na sua porta. Será que você tem olhos para ver talvez o seu vizinho de prédio que está precisando de uma oração, que está precisando de uma palavra, que está precisando de uma ajuda, de um abraço, de um sorriso? Às vezes são coisas tão simples e nem isso a gente faz. Então, às vezes queremos fazer grandes coisas para Deus, mas não fazemos aquela coisa pequena e simples que está ali na nossa cara, eu diria, o tempo todo, e quantas vezes a gente não enxerga. Então eu queria que você tivesse olhos para aqueles que estão ao seu redor, que você perguntasse: Deus, me mostra quem são os pobres e os necessitados que estão na minha porta. Talvez seja um parente seu que de vez em quando bate na sua porta pedindo alguma coisa, eu não sei, mas o Espírito Santo, ele vai te mostrar. Se você quiser ver o pobre e o necessitado, eu quero te dizer: não rejeite aquele que está na sua porta. Talvez seja o guarda do seu prédio, talvez o guarda do estacionamento, onde você coloca o seu carro, talvez seja o guarda do banco, aonde você vai pagar suas contas ou ver como está o seu dinheiro. Eu não sei, mas há pobres e necessitados nas nossas portas, e eu gostaria que você tivesse olhos para atender essa necessidade que está na sua porta. Bom, o texto também diz assim: olha, vocês aborrecem e ao que vos repreende. O profeta sabia muito bem o que era isso, porque eles estavam perseguindo os profetas, porque os profetas repreendiam os reis, os governantes, os sacerdotes, o povo em geral. E diz aqui: e abominais o que fala sinceramente. Aqui eu quero te perguntar: você tem aquele amigo que é sincero com você? Você tem um amigo que te fala a verdade? Que te diz: não gostei que você falou aquilo, que você publicou aquilo no Facebook, que você fez isso aqui. Eu não gostei, meu amigo. Eu acho que está errado por causa disso, disso, disso e daquilo. Com amor, com paciência, mas com verdade, com sinceridade. E nós não gostamos disso. Aqui diz: vocês aborrecem aqueles que falam sinceramente. A gente diz: sai pra lá, santarrão, sai pra lá, acha que é melhor que os outros. Tu não peca então agora. Peca, todo mundo peca. Mas a sinceridade, a gente precisa ter essas pessoas do nosso lado. Pessoas que são sinceras, que dizem até se você tá bem, se você não tá. Dizem se a roupa que você tá usando tá condizente com a sua idade, com aquilo que você é, que você faz. Aqueles que repreendem você, que dizem assim: olha, isso aqui você não pode fazer. Isso aqui não é certo. Então é tão importante a gente ter pessoas sinceras e principalmente a gente ter ouvido para essas pessoas sinceras, porque a nossa primeira tendência é rebater e negar, é a negação. É dizer: não, esse não sou eu. Mas é de suma importância que você possa se enxergar. Se enxergar não pelos seus olhos de orgulho, mas se enxergar pela verdade. Considera que aquela pessoa que está dizendo: olha, cuidado com o caminho que você está tomando, olha, não faça isso, não diga isso. Pense que aquela pessoa pode estar vendo algumas coisas que você não está. Então você precisa prestar atenção, principalmente quando é mãe e pai que falam, né? Quando é mãe e pai, a gente precisa prestar bastante atenção, porque eles têm algo assim de Deus, né, para as nossas vidas. E a gente precisa prestar bastante atenção, porque eles querem o nosso bem, né? Salvo alguns que têm uma atitude perversa, pervertida para com seus filhos. Então esses a gente deixa de lado, né? Mas que você preste atenção. Será que você realmente presta atenção naquele que te repreende? Naquele que não concorda com as suas opiniões? Com aquele que não concorda com tudo que você faz? Mas verdadeiramente é teu amigo e é sincero e fala a verdade? Será que você
tenha um lugar no coração para escutar essas verdades, para ponderar essas verdades e para mudar as suas atitudes quando você julgar que isso é realmente necessário. Então eu queria que você tivesse esta humildade. E esse texto também, ele nos diz assim, olha, porque você exige o tributo ao pobre e você pisa o pobre, você não vai habitar nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, e nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Aqui é uma advertência muito séria, porque aqui o povo construiu casas de pedras lavradas, quer dizer, construiu casas bem construídas, bonitas, muito na moda, muito modernas, e plantou vinhas de excelência para tomar um bom vinho. E ele diz, olha, porque você pisou o pobre, cobrou tributo que não era devido, eu quero te dizer que a casa que você construiu você não vai morar, e a vinha que você plantou você não vai beber o vinho dela. Isso aqui é algo muito sério, porque há uma lei na Bíblia que é a lei da semeadura, e essa lei diz que aquilo que você planta, você colhe. Mas tem algumas coisas da palavra de Deus que são interessantes e que a gente precisa prestar atenção. Tem um versículo que diz assim, você planta vento e você vai colher tempestades. E diz aqui, olha, você plantou vinhas boas, vides excelentes, mas você não vai beber o vinho delas, porque você viveu a injustiça. Você cobrou o que não era devido. A corrupção está na sua vida, que é o que fala no texto logo a seguir, diz isso bem claramente, né? Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. De novo os necessitados na porta, né? Mas tomais suborno. E são muitos e graves as suas transgressões e os seus pecados. Então, essa é a causa de muitas vezes nós fazemos uma plantação e nós não colhermos. E nós não podemos usufruir de coisas boas que nós construímos. E isso acontece na vida de pessoas. Mas é porque há um pecado grave, há uma transgressão grave por trás. Porque senão a gente vai plantar e a gente vai colher aquilo que a gente plantou, né? Se a gente plantou vento, vai colher tempestade. Mas se a gente plantou ali o milho, vamos colher milho. Se a gente plantou coisas boas nas vidas dos outros, a gente ajudou, a gente estava ali prestando atenção ao pobre, ao necessitado, a gente é honesto, caráter reto, a gente obedece o Senhor, a sua palavra, com certeza a gente vai ter boas colheitas, e o Senhor nos garante isso. Mas não adianta com algumas boas obras querer tapar as outras. A gente não tapa, não resolve pecado com boas obras. Boas obras a gente faz porque a gente recebeu o perdão dos pecados do Senhor Jesus Cristo, e o perdão vem por meio do arrependimento. E o arrependimento é não pecar de novo, é mudar de atitude. Então, se a gente permanece naquele pecado, naquela transgressão, a gente não recebeu o perdão, porque a gente continuou, a gente não se arrependeu, a gente está ali continuando. E aí, meu amado irmão, você não vai ter a sua colheita. Você vai ter uma colheita minguada, você não vai conseguir. Realmente, você não vai usufruir de coisas boas que você plantou. E você não pode pagar a transgressão, o pecado, com coisas boas, com obras. Porque não funciona assim. Se funcionasse assim, nós seríamos salvos pelas obras. E aí, eu sinto em te dizer que as nossas más obras, elas excedem muito, elas são muito mais do que as nossas boas obras. E nós não conseguiríamos pagá-las. Por isso que Jesus teve que vir,
Por isso que Jesus teve que morrer pelos nossos pecados, teve que dar a vida dele, derramar o sangue dele, para que nós pudéssemos obter esse perdão. Então, eu quero te dizer que você precisa se arrepender, você precisa ter uma transformação de vida, você precisa deixar Jesus te perdoar de todo o pecado, você precisa deixar Jesus abrir os seus olhos, tirar as escamas dos seus olhos, para que você não olhe o mundo com os olhos mundanos, mas você possa olhar na perspectiva do reino de Deus, que é tão maravilhosa, que é tão linda, que você tem um lugar, que você tem um papel, que o Senhor está estendendo a mão para que você possa caminhar nessa direção. E eu queria orar com você, queria orar para que esse plano de Deus, de salvação, que o poder do Evangelho possa atingir a sua vida de tal forma que você seja transformado por esse poder e que todo o poder da morte caia por terra. E por causa do Evangelho você conheça e viva uma vida que dura para sempre, uma vida eterna com Jesus. Vamos orar? Por favor, você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui juntos, ó Deus, orando ao Senhor e reconhecendo, Deus, que Tu enviaste o Teu Filho por pura graça, por puro amor, para viver aqui, para morrer aqui, para entregar aqui a sua vida, mas para ressuscitar. E Ele vive, e vive para sempre, e abriu o caminho para nós. E Ele veio para que com o seu sangue pudesse nos lavar de toda injustiça, de todo pecado, de toda imundície, e pudesse nos dar uma nova vida, uma vida branca, uma vida clara, uma vida na luz, uma vida abundante, não de bens materiais, mas de bens espirituais. E você é convidado a viver essa vida, a aproveitar essa vida e a não ficar perdido por aí na injustiça, no suborno, na rejeição ao pobre e ao necessitado, na transgressão, nos pecados, mas viver uma vida limpa. Esse é o convite que Jesus te faz hoje. Então, Senhor, eu quero te pedir que cada telespectador possa ter uma resposta para o Senhor. E o meu clamor e a minha oração é que seja uma resposta positiva. É que cada um possa dizer, sim, eu quero uma nova vida. Eu não quero mais essa vida que eu tenho levado. Uma vida onde eu planto e não colho o que eu planto. E que eu construo e que não usufruo daquilo que eu usufruo. Porque o meu pecado é grande demais. Porque a minha transgressão é grande demais. Vem, Senhor, e perdoa o meu pecado. Senhor, e assim dá uma vida nova, uma vida transformada, uma vida eterna, uma salvação para cada um dos meus irmãos que deseja do fundo do coração ter uma vida transformada hoje. Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e vem, Senhor, tirar as escamas dos nossos olhos para que nós não vivamos numa cegueira espiritual, mas nós possamos ver a realidade da vida como Tu vês, a realidade da nossa vida como Tu vês, e assim possamos nos converter ao Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço por Tua tão grande bondade. Deus te abençoe, meu irmão.